Como plantar, cultivar e colher kiwis. Você já pensou em cultivar seu próprio kiwi? Existem dois tipos principais de kiwis que podem ser cultivados na horta. Uma que é mais adequada para regiões mais frias e outra para áreas mais quentes e sem geadas. Aprenda a plantar, cultivar e colher kiwis em seu jardim. Sobre kiwis. Você sabia que essas frutas saborosas e cheias de nutrientes crescem em uma videira e não são nativas da Nova Zelândia? Na verdade, a planta do kiwi, Actinidia deliciosa, origina-se de partes temperadas do sudoeste da China e era tradicionalmente conhecida em inglês como groselha chinesa. No início do século XX, a planta foi exportada para a Europa, Estados Unidos e Nova Zelândia, onde a grande maioria dos kiwis é cultivada atualmente. Por outro lado, o kiwi hard, a arguta, é nativo do norte da China, do Japão e da Península Coreana. Tipos de kiwis. Existem dois tipos principais de kiwis que podem ser cultivados em hortas caseiras: o kiwi, a deliciosa, e o kiwi resistente ou kiwi, a arguta, a colomicta. O kiwi é o tipo com o qual a maioria de nós está familiarizada. Ela produz aquelas frutas marrons felpudas que são aproximadamente do tamanho de um ovo de galinha extra grande. O kiwi resistente, por outro lado, produz frutas macias verdes, do tamanho de uma uva, por isso também é conhecido pelo nome de kiwiberry. Disse que o sabor é mais doce do que o do kiwi maior. Algumas espécies de kiwis resistentes, como a colomicta, são cultivadas principalmente por sua atraente folhagem rosa variegada e flores perfumadas. Além da diferença em seus frutos, as plantas também diferem em termos de robustez. Como o próprio nome sugere, o kiwi resistente se dá melhor em áreas mais frias, zonas de resistência do USDA 4 a 7, e é até capaz de sobreviver a temperaturas abaixo de zero, enquanto o kiwi deve ser cultivado em regiões onde a geada não é frequente, zonas 8 a 9. Dito isso, as frutas e flores de ambos os tipos são muito suscetíveis às geadas na primavera e no outono, portanto, esta planta é melhor cultivada em áreas que têm uma estação de crescimento livre de geadas de pelo menos 200 dias. Nota: se você está pensando em cultivar kiwis em seu jardim, saiba que tanto uma planta masculina quanto uma feminina são necessárias para produzir frutos. A planta masculina produz flores, enquanto a planta feminina produz flores e frutos. No entanto, há uma variedade supostamente autofértil de kiwi resistente chamada Issai se você só tiver espaço para uma planta. Plantio. Quando plantar videiras de kiwi. Plante plantas de kiwi na primavera, depois que a ameaça de geada tiver passado. Os kiwis geralmente começam a dar frutos 3 a 5 anos após o plantio, escolhendo e preparando um local de plantio. As vinhas de kiwi precisam de um local ensolarado para produzir o melhor crescimento e frutos. Plante em uma área protegida do jardim para evitar danos do vento. Plante as vinhas no lado norte do quintal em regiões mais frias para minimizar o risco de danos por congelamento e descongelamento no início da primavera, quando as plantas são especialmente suscetíveis. As plantas de kiwi requerem solo bem drenado, pois podem apodrecer as raízes se forem mantidas muito úmidas. As vinhas de kiwi crescem lentamente e precisam de suportes resistentes. Erga um sistema de treliça alto e resistente que possa suportar as videiras, que podem crescer 5 metros de largura e 6 metros de comprimento, e produzir até 100 libras de frutas. Como plantar videiras de kiwi? Para obter uma boa safra de kiwi, você precisará plantar plantas masculinas e femininas. As fêmeas produzem os frutos. Dica: disse que a melhor proporção é de pelo menos uma planta macho para cada 6 plantas fêmeas. Plante as vinhas a uma distância de 10 a 15 pés. Ao plantar, você pode precisar cortar as raízes se forem muito longas. Plante vinhas com profundidade suficiente para cobrir bem as raízes com solo. Regue bem na hora do plantio. Cuidado! Como cultivar vinhas kiwi? A menos que tenha chovido, dê rega suplementar às plantas durante o auge do verão ou durante outros períodos de seca. Não fertilize no primeiro ano. Depois disso, fertilize com um fertilizante bem balanceado ou farinha de soja na primavera. Comece a treinar as vinhas flexíveis até um suporte durante o primeiro ano de plantio. Podar o crescimento lateral, se não florir, 2 a 3 vezes durante a estação de crescimento. Plantas de kiwi, flores e frutas na madeira velha. Remova regularmente os brotos de água, brotos vigorosos originários de madeira mais velha, e brotos do tronco. A poda das videiras fêmeas durante os meses de inverno, quando a planta está dormente. A poda das videiras masculinas no início do verão, após a floração. Em áreas frias, as vinhas de kiwi resistente podem morrer de volta ao solo a cada ano. Remova os caules mortos e cubra com folhas ou palha.